Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira. E você é sempre o nosso convidado. Trabalhar na televisão é o sonho de muitos jovens. O que os atrai normalmente é o glamour da profissão e a expectativa de bons salários. Os caminhos para chegar a esse concorrido mercado passam quase sempre pelas universidades ou pelos cursos técnicos. Mas será que eles garantem também a formação de bons profissionais? Além da técnica, como se dá a formação ética de quem vai trabalhar na TV? Essas são algumas das questões do Ver TV de hoje, que tem como convidados Dino Magnoni, jornalista, professor do programa de pós-graduação em televisão digital da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Georgia Costa Araújo, produtora e diretora da Coração da Selva, empresa ganhadora do Emmy Internacional pela realização da série Pedro e Bianca, exibida pela TV Cultura de São Paulo. E Maurício Donato, professor do curso de pós-graduação em produção audiovisual do Senac em São Paulo e diretor de programas de televisão, a quem eu agradeço terem aceito o convite para conversarmos sobre esse tema que interessa tanto jovens e não apenas aos jovens de todo o país. Mas antes de começarmos a conversa, vamos saber mais algumas informações sobre este tema de hoje. Vamos ver. A produção para a TV no Brasil está em alta. A lei de cotas para a produção nacional exibida pelas TVs por assinatura aqueceu o mercado. Cresce o número de lançamentos de novos filmes. Ai, meu Deus, eu não quero nem ver. Obras seriadas para televisão. Preciso começar. O que eu vim fazer aqui? Documentários e animação. Não diga. Não diga. Não diga! Quem era o cascudinho? Ele não disse. Aumenta também a demanda por trabalhos de produtoras independentes, localizadas fora do eixo Rio-São Paulo. Novas tecnologias dão, igualmente, sua contribuição para esse crescimento. A internet tornou-se um espaço importante para a veiculação de trabalhos audiovisuais, concorrendo diretamente com a TV. Para isso, profissionais bem formados são cada vez mais necessários. Muitas produtoras reclamam da falta de roteiristas, produtores, técnicos e editores. É necessária também uma boa formação ética, presente em alguns cursos, mas os resultados práticos são ainda discutíveis. Para enfrentar esses desafios, a Ancine, a Agência Nacional do Cinema, junto com os Ministérios da Cultura e da Educação, lançaram o programa Brasil de Todas as Telas. Recursos da ordem de R$ 1 bilhão e 200 milhões devem ser aplicados para manter cursos gratuitos de capacitação e formação de profissionais. A estimativa é que o setor do audiovisual no Brasil necessite hoje do preenchimento de 5 mil postos de trabalho. O Ver TV foi ao Rio de Janeiro para entrevistar o presidente da Ancine, Agência Nacional de Cinema, o Manuel Rangel, para que ele explicasse um pouco melhor como funciona este programa, especialmente na área de formação. Vamos ouvir o Manuel Rangel. O Brasil precisa, levando em conta as obrigações de carregamento que a Lei 1245 estabeleceu, precisa produzir ao redor de 2.000 horas de produção independente por ano para abastecer esse mercado. Para dar conta desse volume de produção, nós precisamos de mais mão de obra qualificada no processo de produção. Nós temos hoje uma saturação no mercado em São Paulo e no Rio de Janeiro. Essa saturação levou a um dreno de talentos e de mão de obra qualificada de outras regiões do Brasil para São Paulo e Rio de Janeiro. Nós temos a preocupação de que tenhamos produção no país inteiro, em todos os polos regionais, em todos os estados do país. Adotamos medidas para isso e, por essa razão, o Programa Brasil de Todas as Telas, ele traz 3 grandes eixos de atuação quando pensa-se em produção de obras audiovisuais. O primeiro eixo é desenvolvimento de roteiros e formatos. Nós estamos fazendo o maior investimento já feito na história do país em desenvolvimento de roteiros e formatos de televisão. Estamos fazendo um forte investimento em produção de obras audiovisuais, séries e filmes. E estruturamos um programa de formação de mão de obra técnica para o mercado audiovisual, que é o Pronatec Audiovisual, que oferecerá cursos de qualificação de mão de obra especializada em 12 capitais do Brasil,
em todas as regiões, cerca de 20 cursos nas diferentes especialidades que compõem a atividade técnica de produção de obras audiovisuais, portanto, mobilizando cerca de 5.000 jovens potencialmente no país inteiro. Georgia, você que trabalha na produção independente, já dá para sentir os efeitos dessa nova legislação, desse incentivo público à formação de jovens, à formação de profissionais para a área, na sua área de trabalho? Sem dúvida que a demanda que o Manuel aponta, assim, ela demanda por programação, ela causou uma grande movimentação no mercado de produção independente. Agora, o mercado ele está indo muito rapidamente, a produção tem aumentado muito, e eu acho até que esse número de horas que ele colocou aí diz respeito só à demanda da cota, mas o nosso mercado, inclusive, vai muito além dela. É muito maior. Então, a necessidade de mão de obra vai muito além até dessas expectativas. A formação é que ainda não conseguiu acompanhar o ritmo da expansão da produção, que foi muito pontual, muito rápida, né? Em 1, 2 anos, a gente teve um crescimento muito grande mesmo. Quer dizer, falta... E a formação, por motivos naturais, ela precisa de um tempo de preparo para atender a isso. Então, por um lado, o mercado hoje carece de gente qualificada em muitas áreas, mas é uma ótima notícia para o país, assim, saber que tem um setor crescendo e demandando trabalho. O Manuel Rangel falou de que o programa está implantado em 12 capitais. Quer dizer, isso é uma forma também de fugir aquele domínio do eixo Rio-São Paulo? Quer dizer, a produção regional está crescendo? Sem dúvida, né? Eu acho que existe no projeto incentivos e estímulo para essa produção regional, produção local, no modo geral. E acho que o país está atrasado nesse ponto, porque um país tão grande como esse, é importante que essas representações regionais aconteçam no audiovisual de forma descentralizada. Então, é um momento mesmo muito interessante da nossa produção audiovisual. Ô Maurício, e em relação às grandes emissoras, nós falamos aqui da produção independente, também há essas necessidades, principalmente agora com a transformação, com a passagem do modelo analógico para o digital, que tipo de profissional mais específico é necessário? A discussão aqui, Lalo, com relação à formação continuada desses profissionais, porque o próprio Manuel cita ali que está desenvolvendo esse projeto todo para a cadeia produtiva, né? Não é uma situação, o caboman, ou o roteirista, ou o diretor de arte. Eu acho que você tem que olhar para o todo do processo, né, da cadeia produtiva. Olhando internamente dentro das emissoras, as próprias emissoras fazem esse trabalho internamente. Ou seja, elas vão qualificando e melhorando associado às novas tecnologias. Porque hoje você dorme e acorda, a tecnologia mudou. E, em geral, as pessoas não têm esse tempo de preparo, né, de se renovar a cada momento, acompanhando o desenvolvimento da tecnologia. Então, nós temos duas situações muito claras, assim. Hoje, no ponto de vista das leis de incentivo, que fomentam, sem dúvida nenhuma, a produção independente, e também podem fomentar que o próprio broadcaster, ele pode ser um proponente no negócio. Ele pode fazer uma parceria, por exemplo, com a produtora dela, um acordo de coprodução, como é um exemplo clássico agora de Milagres do Jesus na Rede Record, é feito com a Academia de Cinema do Paulo Schmidt, e ele tem uma relação onde um pedaço desta estrutura é cedida pela própria Record no REC 9, estúdios, tecnologia e os atores, e toda a produção desse conteúdo é desenvolvida pela produtora. E com incentivo fiscal, né? Com incentivo fiscal, sem dúvida nenhuma. Se utilizam, só que não usa 12485, né? Eles usam outras relações de lei, a 39, até o artigo 3º. Mas é dinheiro público. É dinheiro público sendo investido para desenvolver conteúdo. Né? E aí, voltando, nós temos então um paralelo, que é a questão da produção independente, né? A questão do broadcast, que internamente sempre tivemos um hábito de desenvolver conteúdo, o que, na minha opinião, não é assim no mundo inteiro. O mundo inteiro, na verdade, as emissoras
são veiculadores de conteúdo, né? Transmissores de conteúdo e não produtores de conteúdo. Né? Mas no Brasil é muito característico, muito peculiar. Você vê o que acontece? Quem produz exibe, né? Quem produz exibe. A Rede Globo, por exemplo, tem quase 96% do seu conteúdo produzido internamente. Agora, com as leis de incentivo, também criou-se uma possibilidade de você fazer coprodução. Né? Inclusive também utilizando as próprias leis. Você mesmo citou de um projeto que você desenvolveu aí junto com a TV Globo, né? O Antônia, não é isso? Que você falou. Então, quer dizer, você vê que claramente existe essa relação. O próprio Fernando Meirelles, com a O2, produz também conteúdo associado à TV Globo. E assim as emissoras vão desenvolvendo as suas tarefas. Mas eu acho que o mais importante aqui na nossa discussão é exatamente a formação continuada. Ou seja, um profissional não pode chegar num cargo, sentar atrás de uma mesa e achar que está preparado para o resto da vida. Ele tem que estar sempre se formando, se estudando, praticando para conseguir evoluir junto com a tecnologia. A gente sabe que é difícil isso acontecer, porque a tecnologia realmente evolui rapidamente. Né? Dino, e a universidade? A universidade pública, principalmente, no meu caso, a Unesp, mas a USP, a UFRJ, as universidades federais espalhadas aí pelo país todo, que tem uma importância não só no ensino, mas na pesquisa dessa área, não é? Qual é o papel nessa formação? Como é que você está vendo o papel nessa formação para acompanhar essas transformações que eles acabaram de mencionar aqui? Bom, a universidade ela tem investido na graduação. Tradicionalmente, se você for pensar, por exemplo, o volume de cursos em cinema tem cerca de 50 cursos no país inteiro. Audiovisual e comunicação em geral, você tem quase 500 cursos no país todo. E também tem a formação, no caso da Unesp, nós temos lá hoje o mestrado em televisão digital, cujo foco é a formação profissional, embora tenha um viés de formação tradicional, tanto quanto o estrito senso, tem um enfoque profissional mais voltada também para um preparo de pesquisa e não só de realização. Essa que é a diferença. Certo. Né? Mas, além disso, além da formação na graduação e além da formação na pós, tem essa formação intermediária, formação técnica imediata em outras funções. Eu estava vendo, por exemplo, que em 2006, quando você tem aí todos os preparativos para entrar com uma televisão digital no ar no ano seguinte, o CPQD elenca 20 novas carreiras, identifica 20 novas carreiras. O que é o CPQD para o telespectador? É exatamente o consórcio que foi responsável, o consórcio de universidades, que foi responsável por toda a pesquisa que vai fundamentar a instalação da televisão digital no Brasil. Então, ela pensa a mudança de tecnologia, pensa a transição dos modelos de negócio e pensa simultaneamente também toda a estratégia logística. E ela levantou o quê? 29? Não, 20 novos perfis. 20 novos perfis. De profissionais. De profissionais, necessário. Só que eu estava tentando confrontar esses 20 novos perfis que ela pensava naquele momento com a lei da TV paga, e, no entanto, esses 20 novos perfis já estão defasados. É muito mais. Porque, na verdade, o CPQD estava pensando na televisão aberta, televisão digital aberta, cujo conteúdo principal é o quê? A produção publicitária e a produção de entretenimento, e que estão centralizadas nas emissoras. É diferente você pensar agora na lei de TV paga, onde você tem a inserção de 1.070 horas de conteúdo audiovisual, sobretudo ficcional, por ano. Ou seja, você tem que produzir 3 horas e meia de inserção em toda a rede. Nós temos hoje o quê? São, acho que, 150 distribuidoras, né, de produto audiovisual por assinatura. Tudo isso tem que atender a partir de uma realidade nacional. E então você precisa ter também, na formação, um detalhamento, uma amplitude, um perfil que vá além do tecnicismo, além da mera profissionalização. Também você precisa ter um profissional que pense e entenda
o contexto do significado dessa produção. O mundo onde ele está pisando, Sim. né? Eu queria até fazer um adendo sobre isso que o professor está falando. Tem uma relação, viu, Lalo, que é a questão da subespecialização também. Porque como a gente fala, por exemplo, tem muita dramaturgia, isso é uma característica de um tipo de profissional. Né? Temos jornalismos, temos programa de auditório, temos um talk show como esse daqui, são características distintas que aquele cinegrafista que está aqui, entendeu? Está trabalhando um tipo de enquadramento. Na dramaturgia, possivelmente, ele não trabalharia no enquadramento centrado, ele trabalharia em enquadramento mais lateral, mais acomodado na relação de perfil, olho no olho. Ou seja, isso é uma subespecialização para este próprio profissional. Então, ele é câmera, mas ele não é simplesmente só um câmera. Ele é um câmera que tem que conseguir entender os gêneros narrativos. Tal qual qualquer profissional, um roteirista, um diretor, o diretor de TV, né? Ou seja, tanto o lado intelectual quanto o lado da formação técnica, que é uma das coisas da preocupação que o Manuel cita, entendeu? A formação continuada. O câmera é um produtor tanto quanto o diretor. Claro. Ele é o diretor de imagem dentro da produção. Por que o desafio é grande? Porque eu consigo identificar facilmente entre 100 e 200 carreiras diferentes que envolve o sistema de produção audiovisual. Imagina a gente, né, ter num mesmo setor produtivo entre 100 e 200 carreiras diferentes. E aí essas carreiras, elas são de exigência diversa, então com formação universitária, com formação técnica, com formação básica, né? Você tem diferentes níveis de necessidade, você tem... É multidisciplinar, todo aquele grupo e essas carreiras trabalham a favor de um mesmo propósito, mas elas têm vêm de bagagens muito diferentes. Um figurinista, um cenógrafo tem uma formação muito diferente de um roteirista. Claro. Então, acho que eu queria colocar esses números para pautar aqui um pouco esse desafio. Eu queria que, Jorge, que você inclusive aprofundasse isso, mas logo depois do intervalo, o Ver TV faz um rápido intervalo e volta já conversando aqui com os nossos convidados sobre a formação para a televisão no Brasil. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre a formação de profissionais para a televisão. E durante a nossa conversa, eu estava lembrando, na minha época de professor da Universidade de São Paulo, lá da Escola de Comunicações, que eu via aqueles garotos, aqueles jovens, prestando um vestibular para o audiovisual, um dos mais concorridos da USP. Tinha tanta concorrência quase como os cursos de medicina. E eu ficava, às vezes, entristecido, confesso para vocês, pensando que depois de todo aquele esforço do vestibular, depois de 4 anos lendo os clássicos da teoria da comunicação, né, Dino? Abrindo a cabeça para o mundo cultural, né, e do conhecimento, quando ele chegava, o mercado de trabalho era desse tamanhinho, né? 4 ou 5 emissoras oferecendo emprego, quando ofereciam. E aí o emprego era trabalhar no programa de variedades, no policialesco sanguinolento, né, que não tinha nada a ver com a formação deles. Será que com a lei, com a abertura desses novos mercados, isso vai mudar? Como é que esses profissionais formados pela universidade terão, talvez, outros horizontes profissionais? O que vocês acham? Estão tendo ou não estão tendo? Bom, eu acredito que a produção de agora em diante, ela se volte mais para o audiovisual de fato e não mais para a produção tão publicitária, comercial, como você tem nas emissoras convencionais. No contexto brasileiro, né, a gente está começando um pouquinho atrasado a desenvolver a produção ficcional audiovisual, né? Hollywood começou a ser montada em 1903. E no Brasil, a primeira indústria regular que você tem começa com o INSE, né? Começa com o Instituto Nacional de Cinema Educativo, de 1937, que vai criar, de fato, a primeira base de conhecimento e de investimento no cinema. No cinema, que permite depois que você tenha a Veracruz e tenha a Atlântida, uma é montada já no início dos anos 40 e outra no final dos anos 40, e que praticamente cria a primeira estrutura que vai subsidiar, inclusive, a televisão,
quando ela aparece. Só que, no Brasil, o cinema ele surge totalmente divorciado da televisão. Na verdade, a preocupação da produção audiovisual da televisão se voltou para a telenovela e depois o produto que se aproximou mais do cinema são as minisséries e a partir do digital, né, essa novidade de você fazer uma minissérie e lançar simultaneamente também um filme, principalmente como estratégia da Globo Filmes, que foi criar uma plataforma aproximativa entre os dois modelos. Mas nós temos a cultura audiovisual e a cultura de radiodifusão totalmente divorciada dentro do projeto de produção de conteúdos. Essa lei cria, de fato, a perspectiva de um mercado audiovisual e, pela primeira vez, abre para esses profissionais que são formados na universidade e que muitas vezes têm que sobreviver com o que tem para hoje, Claro, né? claro. Abre uma perspectiva de fato. Eu creio que a Geórgia tenha um perfil mais detalhado disso, mas o que eu percebo é que há uma grande movimentação, inclusive dos estudantes, hoje, se preparando para essa discussão, no sentido de ocupar esses nichos de mercado de forma independente. É preciso. Essas cabeças têm agora espaço para colocar em prática aquilo que aprenderam. Sem dúvida, acho que o problema hoje é inverso. Eu não me preocuparia com ótimas posições e oportunidades para uma formação qualificada. A preocupação de hoje é exatamente o contrário. É como encontrar pessoas qualificadas para a quantidade de oportunidades e de vagas que esse mercado hoje apresenta. Como a velocidade da nossa produção realmente aumentou, assim, acelerou nos últimos anos e a formação está indo atrás, mas não conseguiu crescer no mesmo ritmo, a formação hoje ela se dá muito no mercado de trabalho, né? Na prática. Na prática. E uma observação em relação a esse ponto do conteúdo que você levanta é que a gente herdou uma formação que veio do mercado publicitário. Então, existia uma indústria da publicidade, a produção independente de cinema e televisão é muito nova, e então ela foi beber no conhecimento gerado por essa indústria da publicidade. Claro. Aí, mais um detalhe, e isso funcionou muito bem. Hoje você tem aqui um filme, uma série com uma qualidade técnica espetacular, porque a publicidade é muito eficiente E nisso, exigente. né? E então nós temos hoje realmente uma formação E se atualiza prática muito muito boa. Mas na publicidade você não forma roteiristas. É verdade. Então você tem roteiros de 30 segundos. E hoje o grande desafio da produção audiovisual, e essa lacuna mesmo, é porque ela não teve de onde trazer, importar profissionais da dramaturgia, porque na publicidade não está, né? Então, e agora é o que a gente busca mais, são esses roteiristas. Eu acho que cabe no debate uma provocação aqui, Lalo, e não estou nem defendendo a questão do olhar do broadcast, mas eu acho o seguinte: eu que vivo do lado acadêmico e também do lado do mercado, na produção interna das grandes redes, eu percebo que nós temos uma dicotomia. Quer dizer, nós temos uma formação acadêmica para o aluno de rádio e TV, de cinema, de audiovisual no aspecto geral, e nós temos um mercado de trabalho que tem um número pequeno, como você mesmo citou, tem mais 5 grandes redes, 3 principais, né? Ou seja, um mercado ainda pequeno neste caso, para produzir e veicular. Aí acho sim que a lei é um fator importante para fomentar mais conteúdos, já que a TV a cabo está ocupando um espaço importante hoje no Brasil e mais democrático em função da melhoria econômica da classe C, que hoje, para vocês terem uma ideia, o share está diminuindo muito da TV aberta, eu sei porque eu vivencio isso dia após dia, né? E a TV a cabo está crescendo radicalmente, o último número chega quase próximo 20 milhões de telespectadores que hoje têm acesso à TV a cabo, isso há
10 anos atrás era impensável esse número. 20 milhões de domicílios, né? Exatamente, 20 milhões de domicílios, que é muito mais do que telespectadores, né? Ultrapassa 50 milhões hoje. Já ultrapassa esse número de 50 milhões. Mas nós temos uma relação que nós temos que entender que é importante que este aluno, que tem uma característica quando sai da faculdade, se formando ali no 4º ano, ou próximo, entre o 3º e 4º ano, ele tem que ter um estágio. Ele tem que ter não só a relação da teorização, mas também da prática, da execução dessa teoria toda que ele aprendeu na USP, na Unesp, no Senac, na Casper Libero, na FAAP, ou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou da Paraíba, não importa. Ele tem que praticar isso também, ou seja, ele efetivamente tem que pegar os pensadores, os grandes teóricos, e conseguir aplicar isso, né? Mas eu entendo também, é difícil aplicar isso num jornalismo sensacionalista. Né, você aplicar essa base teórica. Esse é o problema. Esse é difícil. Porém, aí cabe o espaço agora da produção independente, com séries, microséries, com uma narrativa nova, que exige de cabeças pensantes, mas que também a produção exige qualificação desse profissional. Maurício, mais ou menos nessa linha, nós ouvimos aqui em São Paulo o professor Laurence Schum. Ele é professor de mídias digitais na PUC de São Paulo e de rádio e TV na Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação. Ele fala um pouquinho dessa questão da prática também no ensino. Vamos ouvi-lo. Eu acho que, ao invés de se pensar em grandes equipamentos muito sofisticados, seria muito mais interessante ter várias pequenas estações ou várias pequenas ENGs com câmera, kit de luz e microfone, para que o aluno possa se exercitar a prática desde o início do curso. Porque com o advento de sites como o YouTube, por exemplo, os alunos podem criar canais próprios e desenvolver programas independente de um desenvolvimento de uma carreira profissional. O que eu sinto é que existe uma demanda dos alunos cada vez maior para que haja disciplinas práticas a partir do 2º ou 3º semestre do curso. E eu concordo com eles, porque você ter disciplina prática somente depois do 5º semestre cria uma defasagem muito grande em relação ao mercado. Mas ainda, eu acho que a questão da grade não é a única. Eu acho que o aluno, ele também, por conta própria, desde o início do curso, tem que procurar conhecer o mercado, ele tem que participar de eventos setoriais, participar de feiras do setor, participar de congressos, para que ele possa estabelecer contato com pessoas que efetivamente estejam atuando no mercado. Mais ou menos também. Mais ou menos. Eu acho que hoje, para a universidade pública, ela tem mais chances de se conectar com o mercado do que tinha na tecnologia analógica, exatamente por essa característica que o Schum fala. Você tem hoje um barateamento. Hoje tudo é computador. Dos equipamentos. Tudo é computador, tudo é software. Antes, você se lembra, você ia comprar uma câmera profissional, você pagava na época 40, 50 mil reais quando era barato. Ilha de edição também. Você ficava remendando uma ilha de edição em laboratório acadêmico ad eterno, porque você não tinha como reinvestir e atualizar o laboratório. Hoje não. E o próprio alunado hoje, ele chega no curso, ele já tem o seu próprio equipamento. Então ele aprende a usar o software, ele aprende... Então rapidamente esse vínculo técnico, o aluno já adquire na vida, né? São gerações nativos digitais. Eles não têm esse problema adaptativo que as gerações mais velhas que fizeram a transição do analógico para o digital apanharam muito para aprender. Então isso não é um problema grave? Não, isso não é um problema. O problema maior é exatamente como você disse, por exemplo, fazer um roteirista publicitário, né? Você vai trabalhar com 15, com 30 segundos, é uma coisa. Agora, você imaginar um audiovisual que tem, no mínimo, 90 minutos... É outra coisa. É outra coisa. Tem que ler também, né? Ler bastante literatura, né? E mais que isso, no Brasil, por exemplo, a cultura do diretor, né? O diretor ser roteirista, isso virou um vício, sabe? É o diretor-autor. Porque nós não temos, de fato, uma tradição do audiovisual competitiva. Se por um lado, né, o incentivo público
foi uma perspectiva de você criar uma matriz de cinema no Brasil, por outro lado, por muito tempo também, o cara acomodava, né? Porque se exibia, tudo bem. Se não exibia, ele tinha a parte do subsídio garantido e estava tudo bem também. Agora não. Você tem uma lógica competitiva se instalando, porque você tem o financiamento público e você tem que, forçosamente, apresentar o seu produto para ser exibido, porque agora você tem canal de exibição. E com retorno. Com retorno, exatamente. Senão você se prejudica com feedback. na sequência, exatamente, na você põe sequência a da sua lei. imagem para ser testada nacionalmente. Muito bem, olha, nós ouvimos também no Rio de Janeiro o diretor e um aluno da Escola Adolfo Bloch, que é uma referência na formação técnica em audiovisual. Eles formam profissionais para o mercado e é uma instituição pública. Vamos ouvir o aluno e o diretor da Escola Adolfo Bloch do Rio de Janeiro. A minha expectativa é muito boa, já que o curso ele prepara bem para o mercado de trabalho. Mas a minha expectativa mesmo é ir para a faculdade de cinema. Mas nesse meio tempo eu pretendo trabalhar em TV para me manter e, quem sabe, pagar até uma faculdade. Com certeza eu chego em vantagem em uma faculdade de cinema, porque lá eles não ensinam muito a técnica. Aqui eles, como é o curso técnico, eles ensinam justamente a técnica. Lá eles ensinam mais a linguagem cinematográfica. A Escola Técnica Adolfo Bloch, ela é uma escola da rede FATEC e ela vem se preparando para essas mudanças do audiovisual no país, tentando melhorar os cursos, a infraestrutura dos cursos, que não é fácil, é um curso caro, mas aí o governo do estado também tem dificuldades de repasse de verbas, né, e de chegar a essa verba aqui com laboratórios de qualidade, mas nós, a partir de parcerias, de procurar ajuda do governo federal, de reestruturar os laboratórios da escola para que ele possa atender a essa demanda do mercado de trabalho. Se o Brasil tem escolas suficientes para atender às demandas do mercado, evidentemente que nós não temos esse número de escolas. A despeito do governo federal ter investido bastante, né, nesse setor, a gente ainda vê uma defasagem grande, né, sobretudo na preparação desses jovens. Então, nós temos que enfrentar esses desafios, investir mais nas escolas técnicas e cobrar uma formação, dando incentivo aos professores para que eles possam ter um salário digno e uma formação continuada. Eu queria terminar o bloco, nós estamos terminando o bloco, só ouvir uma palavrinha de você sobre essa fala final dele em relação aos professores. Quer dizer, porque são dois tipos, né, são duas formações. Nós estamos falando aqui até agora no programa só da formação dos profissionais e dos formadores dos profissionais. Quem forma o professor? Quem forma o professor? Exatamente. Eu sem dúvida nenhuma, Lalo, acredito que a formação do professor um expositor aqui comentou sobre, o Shaw, se eu não me engano, comentou sobre como você avança no conhecimento, participando de congresso, participando de feiras, estando ao entorno do mercado, ou seja, indo buscar a formação continuada. Eu acho que essa é a palavra, ou seja, o professor, que ele pode ser simplesmente um professor 100% teórico e é fundamental que tenha academia, um professor de filosofia, antropologia, sociologia e tantas outras disciplinas, né? E também o professor mais técnico, de mercado, com experiência. Eu acho que é muito particular de cada professor, mas eu acredito que tem que ser uma exigência que, nesse caso, vem de cima para baixo, mas com subsídio para o professor. Sim. Né? Porque nós que somos professores sabemos a dificuldade, né, de você se preparar para dar uma aula, depois que você se preparou, você ainda tem que corrigir provas, ou seja, você tem um ciclo de um tempo de 24 horas que é igual para todo mundo. Mas nós temos que fazer esse tempo virar 25, 26 às vezes, né? Então eu acho que tem que vir de cima para baixo, mesmo nas estruturas das universidades. Nós vamos fazer um intervalinho e voltamos já com o Ver TV, que está conversando hoje sobre a formação dos profissionais de televisão. Nós voltamos já.
Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre a formação de profissionais para a televisão. E nós ouvimos aqui em São Paulo a produtora cultural Minon Pinho. Ela é diretora da Casa Redonda, empresa reconhecida por incentivar e criar metodologias de aprendizado no meio artístico e audiovisual. É um laboratório, né, de formação para a televisão. Vamos ouvir a Minon Pinho e depois a gente continua aqui a conversa com os nossos convidados. Quando começa a surgir esse fortalecimento mesmo, e a gente já tinha alguma atuação nessa área, a gente começou, eu lembro que eu comecei a me perguntar onde que a Casa Redonda, a partir dos seus expertises, com esse pensamento de formação de cadeias nos territórios, de cadeias culturais e criativas, e a partir desses expertises que já havia na área audiovisual, a gente pode colaborar com esse momento. A gente acreditava que precisariam de atores para além dos governos e para além dos mercados que conseguissem articular essas capacidades do segmento com um pouco mais, às vezes até de leveza, porque, pelo fato da empresa não ser imensa, a gente utilizaria esse entendimento para alavancar processos colaborativos de desenvolvimento da cadeia do audiovisual. Naquele momento da efervescência da lei, não havia um laboratório com foco em televisão e que tivesse abertura para trabalhar essas ideias de séries que precisariam ser despejadas nesses canais com qualidade, com estruturação, com desenvolvimento de roteiro mais aprofundado. Ele falou, nossa, aí é o espaço. Coincidentemente, a gente começou a elaborar esse projeto e surgiu uma possibilidade de apresentar esse projeto para a NET. Ô, Jorge, qual é a diferença? Nós estamos falando agora de laboratório e até então nós estamos falando aqui no programa de cursos, né? Tanto profissionais como mais acadêmicos, universitários. Qual é a diferença especificamente em relação a essa experiência que ela acabou de relatar aqui rapidamente? É muito curioso, né, ver experiências distintas e num momento como esse. E eu, quando observei também o que as pessoas da universidade falaram e do curso técnico, eu fiquei me perguntando como equacionar, e hoje eu acho que é o maior desafio, um sistema de formação que vá muito além de uma instituição ou outra. Porque se a gente tem aí mais de 100 carreiras precisando de formação, né, de disciplinas completamente diferentes. O caso laboratório citado, ele trabalha com dramaturgia, é um laboratório específico para a formação de roteiristas, né? Então, o que a gente precisa hoje para dar conta dessa demanda? Eu acho que é um entendimento que a formação ela vai ter que ser complementar e cada instituição dessas entender o melhor perfil que ela tem e qual o melhor papel que se encaixa nesse perfil. Então, talvez de uma forma mais simples, assim, a universidade realmente poderia abrigar uma formação que tem uma exigência mais qualificada, assim, teórica. De pesquisa. De pesquisa, na pós-graduação. Né, de roteiristas, né? A área também de negócios, né? Formação de negócios para o audiovisual. E aí a gente vê que até hoje, no caso da entrevista na universidade aqui, os alunos estão ansiosos para aprender a mexer na câmera no terceiro semestre, né? Cabe dentro de uma grade de formação universitária tantos assuntos assim? Não sei, eu coloco isso, porque a escola técnica também está formando pessoas para mexerem naquelas câmeras. Pois é. Então, é um pouco interessante ver, eu acho que a gente tem que questionar como criar um sistema que dê conta da necessidade dessa formação ampla e que esse sistema seja complementar e não mais talvez tenha um lugar que abarque, que dê conta da formação completa, porque na nossa área nunca vai existir. Tem uma outra demanda em cima disso daqui também, Lalo, a questão do avanço da tecnologia. A entrada da TV digital em 2007 faz com que muitos elementos, tanto de característica de roteiro quanto de questões operacionais, devem ser mais bem depurados. E também modelo de negócio.
Isso é tão importante que o próprio Senac acabou de montar um curso de pós-graduação que a Unesp já desenvolve, mas no caso estrito sensu, eles estão desenvolvendo no caso lato sensu, de TV digital com conteúdo, tecnologia e operações. Ou seja, abrigando em 3 semestres a relação do conteúdo, quais são os novos modelos de negócio a partir das novas plataformas e também como é a relação operacional de todas essas questões. Então, o próprio Senac, como a Unesp e tantas outras universidades, acabam enxergando uma nova demanda, uma demanda da formação realmente continuada. E quando você fala numa pós-graduação, você já está falando de um profissional que já está no mercado, talvez, em geral, já muito estabelecido na área A, B ou C, no caso do audiovisual, e que vai procurar o quê? O nível do detalhamento, a subespecialização, ou um passo a mais para ter um salário melhor, ou um passo a mais para ter um tipo de liderança diferenciada dentro dessa cadeia produtiva. Então, eu acho que esse é o olhar, assim, nunca o profissional pode esquecer que ele tem que estar sempre se atualizando. E de que forma? Nas formas mais variadas que o mercado disponibiliza. Uhum. Olha, nós mostramos o Adolfo Bloch, o curso, a Escola Adolfo Bloch do Rio, mas nós vamos ver, já que a gente falou aqui no primeiro bloco da regionalização, nós vamos buscar um exemplo agora recente lá do Ceará. Com apoio da TV Ceará, nós entrevistamos em Fortaleza a Beth Jaguaribe, que é diretora da Escola Porto Iracema das Artes, lá no Porto das Artes, ligada ao centro, aliás, é um belíssimo exemplo de centro público, né? O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura de Fortaleza. Ela contou um pouco como é que se dá esse trabalho, que é recente, dessa escola lá em Fortaleza, mostrando a importância também do incentivo na regionalização da formação de profissionais. Já que a lei, né, está contemplando a regionalização, é importante que existam também formações regionalizadas. Vamos ouvir a Beth Jaguaribe. O Porto Iracema das Artes é uma escola múltipla, ela trabalha fazendo ligações com várias linguagens artísticas, né? Cinema, televisão, dança, teatro. No que se refere à televisão, a gente trabalha a produção de roteiros para a televisão dentro de um laboratório de criação. A ideia é a gente seleciona projetos, esses projetos passam durante 8 meses sendo acompanhados por alguns tutores. No caso de televisão, são acompanhados por 3 cineastas, o Marcelo Gomes, o Karim Ainuz e o Sérgio Machado. Então, a gente trabalha na perspectiva de aperfeiçoamento do projeto. O realizador entra com o projeto e esse projeto passa a ser desenvolvido, o roteiro, a dramaturgia passa a ser trabalhada para, no final dessa espécie de incubadora, não é, de projeto, a gente saia com uma proposta de televisão, de série para a televisão concluída. A gente não tem tradição de formar para a televisão. O Brasil, diferente de outros países, construiu uma cinematografia muito distante da televisão. Esse encontro ocorre nesse momento através de algumas grandes redes de televisão, né? Mas essa tentativa de construção desse diálogo, ela se dá para além dessas grandes redes. Então, uma escola como o Porto Iracema das Artes constrói esses programas, desenvolve esses programas para atender, primeiro, uma demanda que está reprimida aí já faz tempo. Segundo, a gente quer construir uma experiência de formação para a televisão que não acontece, por exemplo, nas universidades, né? As universidades, elas têm um programa de formação para audiovisual muito clássico, muito descolado, eu diria, da experiência social contemporânea. Então, a gente procura construir essa formação nessa perspectiva de construir um conteúdo, formar um conteúdo que vai ocupar essas demandas que estão aparecendo no mercado audiovisual brasileiro e internacional. Jorge, você já deu aula lá há algum tempo? Claro, a escola é recente, mas o Centro Dragão do Mar tem já muitos anos de existência e já sempre investiu nessa área de formação. Como é que você vê agora essa nova fase? Então, a característica da escola, e que eu acho muito interessante, é que ela promove muito intercâmbio de informação.
Então, esse projeto, esse trabalho, tem levado para Fortaleza gente da Europa, pessoas profissionais muito qualificados de Fortaleza também, mas promovendo uma troca de informação e conhecimento que muitas vezes você não vê aqui em São Paulo, né? Então, essa oportunidade do espaço de formação também como um espaço de troca de outras experiências e usar isso como atalhos de formação também, é muito interessante mesmo. E a Beth comentou um pouco em cima do que eu tinha falado, da necessidade de formas complementares de formação. Esse sistema, ele não vai ser resolvido com uma iniciativa ou outra, mas são formas complementares de formação. Quer dizer, a universidade não exclui hoje um curso desses, nem um curso desses exclui a Exatamente, universidade, não é isso? Olha, nós estamos meio que caminhando para o final do programa, mas eu queria ouvir de vocês um pouco mais uma palavrinha aí para os jovens, para o pessoal que está ainda com as intenções e os sonhos. Eu espero que esses sonhos tenham que ser mantidos agora, inclusive com essa ampliação do mercado de trabalho. Um pouco do futuro, né? Destas várias, você falou em 200 carreiras, né, que o audiovisual oferece, né? O que vocês diriam? Dino, você lá que trabalha com jovens lá na TV, no Laboratório de TV Digital da Unesp em Bauru. Eu tenho um grupo PET também, né, que é um grupo de educação tutorial e que trabalha, de fato, com a produção audiovisual e está focado exatamente para a produção, sobretudo ficcional, embora a gente não descarte o telejornalismo, a produção documental, mas o foco é isso daí. Eu acho que a gente deve querer mais, viu, Lalo? Porque, de fato, essa janelinha veio em decorrência da lei da TV paga. Mas quando que as redes de TV aberta, de fato, vão abrir janela para nossas produções nacionais, seja de cinema e seja... E hoje, essa separação cinema e televisão está se tornando arcaica também. Porque, tecnicamente, a partir do momento que você unifica os processos de produção, e a principal janela de exibição é a televisão. Grande parte, né, da produção de Hollywood é para o telecine. Tanto é que, exatamente, a lei da TV paga entra nesse espaço, que era a grande janela de escoamento da América Latina inteira da produção dos Estados Unidos. Claro. Por isso que eles dominam 80% da produção mundial. Então nós temos que tratar aqui também a questão do oligopólio para abrir novas janelas, e essas 200 carreiras que a Georgia está colocando aí, de maneira otimista, pode se transformar em 300, em 500. Mas precisa ter janela, precisa ter janela. Porque não adianta só produzir, tem que ter lugar para exibir, né? A diversidade cultural brasileira não é explorada, essa colonização do modelo Rio-São Paulo, do resto do país, essa colonização cultural e comercial, não é benéfica para o nosso campo. Então, de fato, nós somos profissionais, queremos viver daquilo que a gente gosta e faz. Então, de fato, nós precisamos lutar para que se expanda as janelas de possibilidades. Muito bem, Maurício. Eu acho que nós temos várias janelas na era digital, que hoje nós estamos trabalhando multiplataforma, transmídia. A questão e aí sim vai especificamente a dica para você telespectador, para você que está buscando formação e se ingressar nesse mercado audiovisual, é que você esteja próximo dos profissionais. Aonde eles estão? Eles estão onde o rapaz lá falou, nos congressos, nas feiras, nos cursos, ou seja, você tem que estar próximo da onde o mercado está se movimentando, para você sim poder ser um ingresso desse mercado, porque senão você fica distante dele, independente da sua formação. Claro, a nossa discussão, a nossa pauta aqui é formação continuada, né? Ou seja, você tem que estar em busca do conhecimento o tempo inteiro. Mas eu acho que se você conseguir enxergar vertentes e modelos de negócio, você consegue naturalmente entrar por uma porta, tal qual a porta dos fundos. E que entrou, né? Exatamente. A porta dos fundos entrou. Exatamente. Jorge, para concluir e ver as perspectivas.
Eu tive formação em cinema e audiovisual e entrei no mercado de trabalho num momento onde não existia nada, absolutamente nada. E hoje realmente me encanta esse momento, é muito estimulante e recomendo nossa área para quem tiver interesse. A tendência é crescer cada vez mais, você trabalha num ambiente com... até pela diversidade do que se faz, assim, você tem uma mobilidade entre as atividades que você exerce ali muito grande, isso é estimulante para uma carreira, você não vai sentir tédio, jamais. E hoje você tem bastante emprego, né? Então, eu recomendo o audiovisual como opção profissional, sem dúvida. Com esta fala otimista da Georgia, nós vamos encerrando o programa e eu quero agradecer muito, Georgia, Dino, Maurício, pela participação, pelos esclarecimentos, porque é um momento novo e esses esclarecimentos são muito importantes para o público e para as pessoas mais diretamente interessadas nesta questão do audiovisual. Eu quero agradecer a você também que nos acompanhou em mais um Ver TV, lembrando que todos podem entrar em contato com o nosso programa através das redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook ou mandando diretamente mensagens eletrônicas para o nosso endereço vertv@ebc.com.br. E você também pode assistir a íntegra das entrevistas exibidas aqui no nosso programa nos extras que estão no nosso site. Até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!